Olá, hoje a nossa análise vai fundo no capítulo bem tenso da Bíblia, Apocalipse 14. A gente começa com uma imagem forte, né? O Cordeiro em pé, ali no Monte Sião, e junto dele um grupo grande, 144 mil pessoas. Isso, e o texto dá detalhes, né? Eles têm o nome do Cordeiro e do Pai escritos na testa, ouvem um som que vem do céu, tipo muitas águas, trovão, mas também harpas. É uma mistura de sons, e eles cantam, né? Um cântico novo. Exatamente, e um cântico que, segundo o texto, só eles conseguem aprender. São chamados de redimidos da terra. E tem mais sobre eles, né? A descrição é bem específica. Fala que são puros, que não se contaminaram com mulheres, virgens. O que será que isso quer dizer nesse contexto? Olha, dentro da linguagem simbólica do Apocalipse, isso geralmente aponta para uma dedicação total, sabe? Uma pureza, talvez espiritual ao ritual. Eles seguem o Cordeiro para onde ele for, são as primícias, os primeiros frutos para Deus e para o Cordeiro. Comprados entre os homens. Sim. E a ausência de mentira, o fato de serem irrepreensíveis, tudo isso reforça essa ideia de integridade. É um contraste, né? Com o que a gente vai ver logo em seguida. Faz todo sentido preparar esse contraste, porque logo depois a cena muda. Aparecem 3 anjos voando. O primeiro deles traz o que o texto chama de Evangelho Eterno. Pois é, e é para todo mundo, né? Toda nação, tribo, língua e povo. A mensagem é um chamado bem claro. Qual seria o centro dessa mensagem? Basicamente, temam a Deus, deem glória a Ele, porque chegou a hora do juízo, e um chamado para adorar o Criador, aquele que fez tudo, céu, terra, mar, fontes das águas. Então, é um chamado universal à adoração, mas já com a sombra do juízo chegando. Exatamente, a hora do juízo é um ponto central ali. E logo depois desse chamado, vem o segundo anjo. A mensagem dele é curta, né? Mas impactante. Bem direta. Caiu. Caiu a grande Babilônia. Que deu a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia que não é a cidade histórica, né? Não, não. No Apocalipse, Babilônia vira um símbolo. Um símbolo de um poder, um sistema talvez que corrompeu as nações. E a queda dela é anunciada assim de forma definitiva. A tensão vai aumentando. Aí chega o terceiro anjo. E a mensagem dele, nossa, é bem severa. É uma advertência muito forte, né? Contra adorar a besta e a imagem dela, ou receber a marca, seja na testa ou na mão. E as consequências. O texto não economiza nos detalhes. Não mesmo. Fala em beber o vinho da cólera de Deus, sem mistura, ser atormentado com fogo e enxofre na frente dos anjos e do Cordeiro. E menciona fumaça subindo pelos séculos dos séculos. Sem descanso para esses adoradores, é pesado. Muito pesado. É uma imagem de juízo final mesmo, irrevogável para quem se alinha com essa tal besta. Mas interessante, logo depois dessa descrição tão assustadora do tormento, o texto parece dar um respiro, né? Uma orientação. Sim, logo em seguida vem: aqui está a perseverança dos santos, e define quem são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, conecta diretamente essa resistência à adoração da besta com a necessidade de paciência, de obediência, de fidelidade a Deus e a Jesus. É um chamado à firmeza, né? Entendi. E nesse clima de advertência, mas também de chamado à perseverança, surge uma voz do céu, trazendo uma mensagem de consolo, parece. Escreve: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Isso. E o Espírito Santo confirma falando que eles vão descansar dos seus trabalhos e que as obras deles os acompanham. É um contraponto muito importante. No meio de tanta ameaça de juízo, vem essa promessa de descanso e recompensa para quem persevera. Suas ações têm valor, não são esquecidas. Dá uma esperança, né? Com certeza. Bom, aí a visão muda de novo. Agora é a colheita da terra. Aparece alguém semelhante a filho de homem, numa nuvem branca, coroa de ouro, foice na mão. Uma figura de autoridade, né? Sim, e um anjo sai do santuário e grita para ele: Lança a tua foice e ceifa. Chegou a hora, a seara da terra está madura.
E aí, ele passa a foice e a terra é ceifada. Essa imagem da ceifa é bem clássica, né? Representa o ajuntamento final, a separação do joio e do trigo, digamos assim. Mas não acaba aí. Verdade. Tem uma segunda colheita, que é descrita como uma vindima, a colheita de uvas, outro anjo com uma foice afiada, e um terceiro anjo, que vem do altar e tem poder sobre o fogo. Esse detalhe do fogo é interessante. Sim. E ele clama para o anjo da foice. Lança a foice e ajunta os cachos da videira da terra, porque as uvas estão maduras. E essas uvas são jogadas num lugar chamado Grande Lagar da Cólera de Deus. E aí vem a imagem final, que é talvez uma das mais fortes do capítulo todo. Esse lagar sendo pisado fora da cidade, e o resultado é sangue. Sangue que sobe até os freios dos cavalos numa distância enorme. 1.600 estádios. Nossa! É uma imagem muito gráfica do julgamento. Sem dúvida, essa vindima, o lagar sendo pisado, representa a execução daquele juízo divino que os anjos anunciaram antes. As uvas maduras simbolizam que a maldade chegou num ponto máximo, sabe? Atraindo essa cólera. Então, olhando para o capítulo 14 como um todo, a gente vê esses contrastes o tempo todo, né? Os 144 mil fiéis, de um lado, os seguidores da besta do outro. As mensagens dos anjos, um último chamado para adorar o Criador, o aviso da queda de Babilônia, a advertência severa sobre o juízo. Isso, e depois as metáforas da agricultura, né? A ceifa e a vindima, para ilustrar esse julgamento final de forma bem visual. É um capítulo que condensa muitos temas importantes do Apocalipse. Com certeza. A fidelidade que é recompensada, a rebelião que é julgada, a soberania de Deus sobre tudo isso. E fica aquela reflexão, né, que o próprio texto provoca. Como é que essas imagens tão antigas, tão intensas, de escolha, de consequência, de perseverança e de juízo final, como elas continuam ressoando hoje e desafiando a gente a pensar sobre destino, sobre justiça,